Shalom Vrahá a todos vocês. E fico vislumbrado quando começo a ler a palavra de Deus, as palavras inspiradas que ali estão registradas da parte daquele que conhece todas as coisas. E fico assim impressionado realmente com o nível espiritual que a palavra de Deus, a Bíblia, na sua inspiração que ela contém. Estava aqui meditando em um texto que encontra-se em Lucas capítulo 22 e me impressiona a espiritualidade das narrativas que a Bíblia faz. E quando nós lemos e quando nós temos a oportunidade de mergulharmos nas Sagradas Escrituras, dependente de Deus, com um coração submisso, devotado, os pensamentos realmente nos levam a situações, a reflexões tão profundas que naturalmente nós não teríamos, o que nos leva a entender realmente que o conteúdo bíblico é totalmente diferenciado de todas as outras literaturas, mesmo que tenha sido escrito por homens, tanto a literatura evangélica, judaica, ou a literatura bíblica, mesmo que nos livros seculares nós conseguimos alcançar um nível de elevação e de conhecimento, eles são incapazes de nos levar a uma profundidade de conhecimento, de sabedoria, de revelação, de iluminação. Eles são incapazes de fazer com que haja uma transformação verdadeira, o que para a Bíblia é muito natural que isso aconteça. A Bíblia realmente exala Deus, revela Deus. Ela não tem nenhuma tentativa, ela não busca de maneira alguma provar que Deus existe. Ela simplesmente afirma que Deus existe e pronto. E o incrível é que tudo que está nela, de maneira inspirada, não cai por terra. Pelo contrário, com o passar do tempo, ela vai se fixando, se firmando, provando a cada dia da onde ela veio, qual é a sua origem, e portanto abrange todas as épocas, todas as gerações e a todos os seres humanos. E o texto que eu estava aqui lendo, de Lucas capítulo 22, eu vou ler o 46 ao 48, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? E eu te confesso que, lendo esse texto, eu pude mergulhar em algo que as palavras não são capazes de expressar. Eu fui tomado por uma visão, por uma iluminação do Espírito Santo, que me levou a escrever algumas coisas, mas as demais eu não fui capaz. Não que eu não me sentisse inspirado, eu
não tive como traduzir em palavras. Parece loucura, mas é uma experiência minha, é algo particular meu. E aquilo que eu consegui escrever, eu quero gravar, eu quero registrar, e talvez, se for da vontade até do próprio Eterno, eu possa estar postando isso no YouTube. Mas a priori o que eu quero é deixar registrado esse momento, essa inspiração. Talvez eu tenha alguma dificuldade de ler o que eu escrevi por conta das vezes as palavras não conseguirem expressar, não conseguirem revelar aquilo qual reflexão que eu tive me levou a compreender. E eu tenho certeza que se traduzisse tudo isso em palavras, não seria só um livro, talvez sairia até 2 ou mais livros. E eu creio que não é o momento para que esse livro ou esse relato fosse exposto, pois sei eu que, se for da vontade do Eterno, isso acontecerá lá na frente, com a conclusão de outros textos, de outras oportunidades, de uma manifestação especial da parte de Deus. E o que eu pude aqui refletir é que Deus, Ele exige de cada ser humano, de cada um de nós, independente do nível social, do nível intelectual, independente da nossa classe social, o que Ele deseja de cada ser humano é um coração contrito, é um espírito quebrantado, como está registrado nos profetas e nos salmos. É um coração submisso, é um coração sujeito, é um coração que se devota, que se rende, que se coloca à disposição para servir ao Eterno. E eu percebo que mesmo na forma negativa, nós não deixamos de fazer a vontade dEle. Mesmo que seja loucura afirmar o que eu estou dizendo, eu compreendo que o próprio Eterno, como ele afirma em Isaías, ele criou o bem, ele criou o mal. Eu sei que a palavra mal aí é muito discutida entre os teólogos, mas o que eu quero dizer é que Deus é soberano. Ele não precisa de ninguém estar lhe defendendo, entre aspas, a sua teologia, os seus ditos, as suas revelações. O que me interessa é que Deus é soberano. O que me interessa é que Ele irá cumprir a sua palavra. Claro que, segundo o Novo Testamento, ou aquilo que se denominou de Novo Testamento, nós sabemos que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas que todos sejam salvos a partir de uma decisão pessoal, a partir de uma descoberta, de uma experiência que o homem pode e precisa buscar, ter e desenvolver com o próprio Eterno, através da palavra, através do Espírito Santo, através do próprio Senhor Yeshua, através de tudo aquilo que o Eterno manifestou e deseja que o homem se aproxime dele. E o próprio Deus não ficou de braços cruzados para que esse espírito quebrantado, essa submissão, esse desejo que o homem precisa ter para o buscá-lo, ele trabalhou para que isso acontecesse. Ele foi à luta, ele trabalhou, ele se empenhou, ele se sacrificou para tal. Eu não sei se com as minhas palavras dá para demonstrar o quão difícil é traduzir em palavras a reflexão que eu tive. E eu espero muito no Eterno que Ele, além de me dar as palavras certas, você possa estar numa dimensão apropriada, com a configuração certa, para que nós possamos
E pelo meu falar, me parece que eu estarei postando isso realmente no YouTube. Parece que não é só para mim, é para você também. Então, basicamente, já foi determinado de uma maneira inspiradora. E a primeira coisa que eu quero aqui destacar, a primeira observação que eu quero fazer é a seguinte: quando queremos nos aproximar de alguém que porventura esteja distante de nós, por uma razão ou outra, nós queremos nos aproximar dela, independente do que talvez tenha acontecido, pode ter sido um problema, ou simplesmente algo relacionado à viagem, a mudanças, compreendemos que é fundamental para nos aproximarmos dessa pessoa que removamos a distância, que removamos o obstáculo que nos separa, que é importante tirar as barreiras. É importante que nós removamos aquilo que se interpôs entre eu e a pessoa que eu quero me aproximar, que eu quero estar perto, que eu quero travar relacionamento com ela. E remover barreiras não é uma coisa tão fácil, não é uma tarefa tão simples, dependendo do que esteja no meio, dependendo do que esteja interpondo. Só que, para que seja removido esses obstáculos, para que seja transpostos essas barreiras, alguém tem que se sacrificar para tal. É necessário um sacrifício, é necessário pagarmos um preço, é necessário avançarmos, é necessário descruzarmos os braços, colocarmos as mãos na massa, nos envolvermos em algo, traçarmos um objetivo, buscarmos recursos, meios para nos aproximarmos, para estar perto daquela pessoa que nós queremos nos aproximar, que nós queremos estar perto, que nós queremos mais uma vez desenvolver, destravar aquilo que impedia o relacionamento, para que nós tenhamos aproximação, comunhão. E eu quero te conduzir nesse momento até o Éden novamente, até o livro de Bereshit, ou de Gênesis, onde tudo começou. Não se preocupe que eu pretendo chegar até lá, no beijo de Judas. Quando nós chegamos lá no livro de Gênesis, em especial no capítulo 3, aonde está narrado o acontecimento da transgressão de Eva e, na sequência, a transgressão de Adão, comendo o fruto proibido, cujo qual Deus os tinha proibido de comer naquele momento. E quando eles decidem cometer aquele pecado, quando eles decidem desobedecer ao Eterno, mesmo que naquele momento fosse algo novo para eles, quando o homem pecou, automaticamente, através desse pecado, foi criada uma barreira entre Deus e o homem, e essa barreira entre Deus e o homem chama-se pecado. Transgressão, mesmo que a palavra pecado só venha a ser mencionada na questão de Caim e Abel, mas houve uma transgressão. Adão e Eva transgrediram o mandamento. Então houve uma barreira.
E eu quero enfatizar que o nome desta barreira é pecado. Quando eles comeram, que se esconderam, Deus foi atrás dele, e quando ele disse para Deus a causa, o motivo, a circunstância do porquê eles estavam escondidos, e ele disse: nos escondemos porque estávamos nu. Deus perguntou: quem te mostrou que estavas nu? Porventura comeste do fruto do qual eu tinha te proibido o que comer? Tinha te proibido que eu comesse? Então esse pecado, essa transgressão, fez com que Adão e Eva transpassassem os limites, fossem além do permitido. E quando eles foram além do permitido, automaticamente criou-se uma barreira. Por isso que essa barreira fez com que o homem se escondesse, fez com que o homem se ocultasse da presença de Deus, com medo, com vergonha, e pela série de consequências que viria. Então, o pecado separou a raça humana, representada no primeiro casal, do seu Criador, daquele que o amava, que ama e que fez e fará coisas extraordinárias por essa raça humana. Então, essa separação abriu a porta para uma ação, não para uma ação, abriu a brecha, deu a oportunidade para que a morte operasse no mundo, viesse como consequência do pecado. Então o pecado deliberou a ordem, deu a autorização para que a morte, a partir daquele momento, atuasse. Agora eu quero chamar a sua atenção para algo que eu tentei traduzir em palavras e espero que você compreenda. Muitas pessoas perguntam: mas por que, assim que Adão comeu o fruto proibido, ele não morreu de imediato? Eu não estou aqui fechando a questão, mas algo que me saltou ao coração através da iluminação de Deus foi que Adão não morreu imediatamente porque Deus foi à sua procura. Quando Deus, na virada do dia, através de uma manifestação de voz, vai atrás de Adão, naquele momento a morte fica limitada, fica impedida de agir. A procura de Deus, a voz que procura o homem no Éden, ela inibe de imediato o agir da morte contra este casal. E o que me espanta é que a voz que clama, a voz que chama por Adão, é a voz que permite a aproximação de Deus a esse homem. Existe uma barreira significativa, sim. Os sábios dizem que nesse momento o Eterno sai de uma dimensão celestial onde ele poderia se manifestar ao homem aqui na terra, e quando o pecado entra no mundo, o Eterno então ele se limita ao terceiro céus, e nesse terceiro céus ele envia a sua voz para falar com o homem. Ele vai atrás do homem através da sua voz. Olha que tremendo. Ele vai atrás do homem através da sua palavra. Por isso que João diz que no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus. Então ele envia a sua palavra, ele envia a sua voz, porque ao enviar a sua voz, sem manifestar a sua justiça, sem manifestar a sua santidade, sem manifestar o seu juízo, por conta de uma
proteção espiritual que o próprio Deus cria, se limitando a estar perto do homem. Ele se aproxima do homem através da sua palavra. Ele se aproxima do homem através da sua voz. E aí eu entendo um pouquinho mais daquilo que Yohanan, ou João, denominado de o Batista, aquele que batizava, ele se denomina o cumprimento da profecia do profeta que diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele é aquele que prepara o caminho para o seu Senhor. Ele prepara os homens para receber o Senhor. Ele prepara os homens para aproximarem do Senhor, para se aproximarem do Senhor. E o interessante é que o mesmo Jesus diz: eu sou o caminho. Ninguém chega ao Pai a não ser por esse caminho. Jesus também ele é denominado de a palavra de Deus. O mesmo Jesus vai dizer que tudo que ele ouviu do Pai, ele falou, ele manifestou. E tudo isso tem como objetivo de aproximar o homem, de trazer o homem para perto de si. Então essa voz que vem ao deserto, que clama, que prepara o caminho para o Salvador, para a salvação, para a restauração, essa é a mesma voz, essa é a mesma palavra que nós temos em mão hoje. Ela nos conclama, ela nos prepara, ela nos capacita, ela nos transforma, ela trabalha, ela age, ela é viva, ela é poderosa, ela é penetrante. Porque o pecado nos afastou, o pecado criou uma barreira, uma dificuldade de nos aproximarmos de Deus. E a morte ainda não ceifou mais pessoas do que poderia ceifar, porque a palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo anunciada, a palavra de Deus tem sido aceita em vários lugares. Antes da morte chegar na vida de alguém, de uma família, Deus envia a sua palavra, Deus envia a oportunidade de restauração, envia a oportunidade de arrependimento. Antes de uma família ser destruída, antes de alguém passar pelo crivo da destruição, Deus sempre irá enviar a sua voz, a sua palavra, o seu mensageiro, para mudar, para dar a oportunidade de tal pessoa, de tal família, de tal nação, como a Bíblia está repleta de exemplos desse tipo, para que eles tenham a oportunidade de reverter tal situação. Como Adão e Eva se esconderam, talvez na ocultação de Deus, ou seja, na ocultação dele, no se esconder deles, da presença de Deus, eles encontrariam não só a morte espiritual naquele momento, mas como também a sua morte física. Então Deus intervém nessa situação. Deus entra na questão. Deus atrapalha a morte. Deus impede a morte. Deus inibe a morte de ceifar a vida de Adão e Eva quando ele via a sua voz e chama Adão. E quando o soberano fala, tudo em sua volta paralisa, fica em silêncio, para que haja resposta à voz que clama do soberano. E o que vai me maravilhar, ou que me maravilhou, e eu espero que o mesmo aconteça com você, é que quando Deus se aproxima de Adão e Eva, Deus se aproxima deles, eles escondidos,
E eu escrevi que Deus foi à sua procura e, aproximando-se deles, quando eles estavam nus, desprotegidos, sem proteção, sem ninguém na sua retaguarda, sem ninguém para os defender. Então Deus se aproxima deles quando eles se encontram nus, quando eles se encontram despreparados para a morte, como se eles não tivessem nenhuma oportunidade, se Deus não intervisse naquele momento. Deus se aproxima deles na sua fragilidade física, na sua fragilidade espiritual, no momento terrível, no momento de trevas, no momento de serem engolidos pelo pecado. Deus então se aproxima deles quando eles se encontravam nus, despidos, desprotegidos. Mesmo que nesta aproximação, mesmo que essa aproximação de Deus, mesmo que houvesse essa necessidade de aproximar do homem para protegê-lo, nessa mesma aproximação, houvesse a necessidade de castigo. E aqui está a beleza da coisa. Mesmo que houvesse a necessidade de retribuição, de serem amaldiçoados ou castigados, eu vejo uma graça tremenda de Deus agindo nesse casal, na ação de Deus em chamá-los, em protegê-los da morte, e eu vejo a graça de Deus em puni-los, em amaldiçoá-los. E isso para mim soa como algo tão magnífico que eu não consigo expressar de maneira coerente. E o interessante é que quando o Eterno os sentencia, quando o Eterno os amaldiçoa, quando o Eterno mostra para ele o que eles causaram e as consequências dos seus atos, Deus, na verdade, ele estava afastando através desta punição, através dessa maldição, através dessa consequência, a morte na vida deles, que poderiam ser uma morte imediata. Deus, quando os castiga, Deus, quando os amaldiçoa, Deus está dizendo o seguinte: vocês não vão morrer agora. A morte não terá domínio sobre vocês, porque antes de vocês morrerem, vocês terão que sofrer essa penalidade. Vocês terão que encarar essas consequências. Vocês terão que experienciar, vocês terão que desfrutar, vocês terão que passar por isso. E Deus, com essa consequência na vida deste casal, afastou a morte deles. Me perdoe o riso. É porque eu me ouvindo parece que eu estou louco. Parece que eu estou fora de si. Quando eu refleti isso, eu falei: Deus, que coisa maravilhosa. Isso só prova que a tua palavra, de fato, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, mais do que uma espada de 2 gumes, e de fato, e de verdade, ela está apta para discernir as intenções do coração, do pensamento, porque ela vai até a divisão de juntas e medulas, da alma e do espírito. Eu estou maravilhado com isso. E tudo isso começou
quando eu estava lendo o relato da traição de Judas. O Eterno me levou lá ao paraíso. O Eterno me conduziu a essa história novamente. Cara, isso é gigante demais. É poderoso demais. Então Deus graciosamente embarreira a morte de imediato na vida de Adão e Eva quando os penaliza, dando-lhe a oportunidade de refletir sobre aquilo que fez, sobre a besteira que cometeram, de assumirem a responsabilidade dos seus atos, porém Deus lhe estava dando condições de mudar as suas vidas, de não serem penalizados de maneira abrupta, sem terem a oportunidade de sofrer a consequência do pecado, gerando neles o arrependimento verdadeiro que os conduziria ao reino celestial novamente, que os conectaria. Por isso, nas minhas, vou colocar assim, divagações espirituais, eu entendi o porquê Deus os cobriu com pele. Não estou dizendo aqui que Deus matou um animal, que Ele sacrificou um animal para fazer túnicas, até porque o hebraico vai dizer que é pele, que pode ser pele de animal, mas pode ser pele humana. Então eu entendo, é eu que entendo, que como eles estavam nus, eles estavam à beira da morte, à beira do precipício. A voz vai, inibe a morte, eles confessam que estavam nus, e o que é que o Eterno faz? Os cobre de pele. Lindo isso, lindo, lindo. Eu vou ler o relato do Gênesis, na NVI, capítulo 3, a partir do verso 8. E eis que ouviram barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? Em uma outra tradução, verso 8 diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Eterno chamou a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Disse-lhe o Eterno: quem te mostrou que estavas nu? Comeste toda a árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e a comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então perceba que no relato de Gênesis, eles se apresentam, eles se mostram, porque eles tentam se esconder atrás das árvores. Tem muita gente querendo tapar o sol com a peneira, é mais ou menos isso aqui. Tem muita gente errado no nosso meio, querendo e tentando dar um jeitinho, se escondendo da voz de Deus, faz o que é errado e tenta camuflar, e na misericórdia do Eterno Ele sempre envia uma voz, Ele sempre envia um profeta, Ele sempre envia alguém, Ele sempre leva essa pessoa à igreja, Ele sempre fala de diversas maneiras para que essa pessoa saia da sua ocultação e possa se revelar ao Eterno, e Deus possa os cobrir perdoando seus pecados. Mas é a primeira aplicação. E é nesse momento que o Eterno diz o seguinte:
Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldito serás mais que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Presta atenção agora. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, é como se a morte fosse dar o bote em Adão. Deus aparece no cenário da vida daquele casal, impede, inibe o bote da morte, e agora ele, sabendo, não dizendo que ele já não sabia, mas ouvindo a explicação do casal, sem querer ouvir a explicação da serpente, a qual logo ele insere o seu juízo, quando ele, glórias a Deus, quando ele sentencia a mulher e sentencia o homem, dizendo que eles só irão morrer depois desse processo. Eles só irão ser punidos com a morte quando eles passarem por todo este processo. O que é que eu consigo enxergar aí? Graça sobre graça. Aonde abundou o pecado, Deus abundaria essa tremenda e maravilhosa graça tão mal usada pelo seio evangélico, tão mal compreendida por homens e mulheres que estão pintando os canecos, estão fazendo e acontecendo, estão perdendo o temor e o tremor, fazendo tudo o que dá na telha, achando que a graça, meu Deus, infelizmente, achando que a graça permitem, achando que a graça dá a eles o direito de caírem na gandaia, achando que a graça concorda com essa pouca vergonha, com essas baixarias que nós estamos vendo no mundo de hoje. A graça é totalmente contra a libertinagem, totalmente contra o pecado. Ela é a favor do pecador que se arrepende, busca o eterno para ter uma vida melhorada, uma vida diferenciada, uma vida transformada. Aí a graça surte o seu efeito necessário. Senão, ela só complica mais a vida daquele que acha que só porque está na graça pode fazer o que quer. Por isso que eles ficaram vivos durante vários anos. 930 anos, se eu não estou equivocado, foi a idade cuja qual Adão veio a morrer. Que Deus tremendo! Que Deus maravilhoso! Percebe que, às vezes, me falta palavra, me falta raciocínio, me falta argumentos para definir, para escrever, porque não dá para definir em palavras. O vocabulário, sabe, o que eu conheço de mundo é muito pobre para poder trazer mais ou menos um pouco daquilo, da qual a reflexão que o Espírito Santo me fez ter possa ser traduzida para vocês.
E eu achava que isso ia ficar só para mim, nos meus arquivos, e agora eu percebo que ele tem que ser transferido para vocês. Eu acho lindo isso. Deus se aproxima de Adão e Eva, mesmo eles estando em pecado, ele detém o seu juízo, a sua justiça, a sua santidade, e dá a oportunidade de ambos, como ele dá a nós, de revertermos essa história. Outro raciocínio que eu tive foi que o Espírito Santo deixou isso muito fixado no meu coração, que o que manteve esse casal de pé, vivo, nada mais, nada menos, foi essa decisão de Deus enviar a sua voz, seja através de seus passos ou através do chamar por Adão no jardim do Éden. Essa aproximação manteve esse casal vivo. Quando o Eterno os sentencia, os amaldiçoa, na verdade o Eterno só estava dando a eles a oportunidade de se arrependerem e ao mesmo tempo, volta a ser redundante, ele estava freando a morte, ele estava afastando a morte. A morte só pôde tocar em Adão depois de 930 anos. Porque eles deveriam sofrer primeiro aquelas consequências. E são as dificuldades, as lutas que nos faz refletir, que nos faz mudar, que nos faz mergulhar em uma busca profunda, que nos faz determinar e nos faz investir toda a força possível que temos em buscar, em nos aproximar da Kadosh Baruch Hu. Então Deus se sacrificou. É a maneira de mostrar para vocês a ideia por trás da reflexão. Deus se sacrificou, tirando os impedimentos que competia a ele para aproximar-se do homem. A atitude de aproximação não partiu do pecador, partiu daquele que sofreu a agressão do pecado. A atitude do pecador foi esconder-se. A atitude daquele que sofreu a desobediência foi ir atrás daquele que se perdeu. Foi ir buscar aquele que se havia perdido. Foi restaurar o caminho. Então o Eterno se sacrificou, tirando todos os obstáculos. Tudo aquilo que estava no meio. Tudo aquilo que estava impossibilitando o homem de se aproximar espiritualmente a Kadosh Baruch Hu, o bendito seja ele retirou ali no Éden. Deus não foi complacente com o pecado, por isso que houve a expulsão, mas Deus se movimentou atrás do homem para buscá-lo, para resgatá-lo, quando o homem, quando ouviu a sua voz, fugiu desse resgate, foi para perto da morte. Então o homem, quanto mais distante de Deus estiver, mais perto da morte ele está. Quanto mais pecado ele cometer, menos tempo de vida ele tem. Então Deus, sabendo disso, ele vai ao encontro do homem. E esse encontro com Deus, com o homem, mesmo de uma maneira protegida pelo próprio Deus, deu condições do homem viver 930 anos para ter toda a oportunidade de ser resgatado. Que Deus tremendo! Deus maravilhoso! Isso nos faz entender porque tanta gente fica no leito do hospital. Tem problema de desemprego, problema financeiro. Seja qual for o problema,
E ele tem que, e a maioria tem que experienciar esses problemas, porque são esses problemas que de certa forma vai limitar a morte na vida dele, porque ele tem que passar por esse processo. Se ele passar por esse processo e a ficha cair e ele voltar para o seu Criador, automaticamente Deus vai lhe dar mais anos de vida. Vou terminar esse primeiro vídeo afirmando o seguinte: me veio agora à memória o grande rei, mas foi o rei Ezequias. Se eu não me engano, foi o rei Ezequias, cujo profeta Isaías recebeu a ordem de falar para ele que do leito que esse rei tinha subido, não desceria, que certamente morreria. Aquele homem então vira para a parede e pede para que Deus lembre de como ele tem andado diante da sua presença. E Deus então manda o mesmo profeta dizer que Deus estava lhe acrescentando mais 15 anos de vida. Eu não estou aqui, eu não vou me referir ao que aconteceu por causa disso, mas eu quero usar esse texto para dizer que as dificuldades da vida, quando gera o verdadeiro arrependimento, e ele nos aproxima de Deus, e nós pedimos misericórdias a Ele, Ele entra em contato conosco, Ele se aproxima de nós, e aí o que era mortal é curado. O que iria levar à morte agora gera vida. O que era para destruição agora é para edificação. O que era para